Espero que o conhecimento que a gente traz hoje seja bem útil para todos vocês. Esse é o grande objetivo, tá? Bom, gente, eu trabalho com transtorno de humor, é meu tema principal de pesquisa e de estudo, tá? Sobre transtorno de humor de uma forma geral, que engloba depressão e transtorno afetivo bipolar. Bom, eu sempre começo as minhas aulas falando de saúde mental. Porque para eu falar que você tem alguma doença psiquiátrica, eu tenho que dizer a partir de um ponto. Então, se eu estou dizendo que você tem um quadro depressivo, você tem que entender o que não é, vamos dizer assim, uma doença, o que na verdade é o equilíbrio. Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou querendo me referir ao quê? Que saúde mental é um equilíbrio entre mim e o mundo externo, né? Profissionalmente, socialmente, emocionalmente. A minha relação com o mundo, ela tem que estar boa, ela tem que estar bem, resguardando o que é legal e o outro, né? Então, para eu falar que você não está bem, eu tenho que dizer o que é estar bem. Então, é esse equilíbrio que a gente parte do pressuposto que é o nosso objetivo do ser humano viver. Então, o transtorno de humor, quando eu falo em transtorno de humor, eu estou falando de dois tipos específicos. O transtorno depressivo, que é um quadro que se caracteriza por episódios depressivos que podem ser únicos ou que podem ser repetitivos ao longo da vida. O transtorno afetivo bipolar caracteriza-se pela presença de depressão, mas também, além da depressão, nós vamos ter outros sintomas, que é o que vai diferenciar uma depressão unipolar de uma depressão bipolar, que isso é a pedra-chave, né, da questão diagnóstica, porque um transtorno depressivo a gente trata de uma forma e o transtorno depressivo bipolar de outra forma. Se nós começamos com um diagnóstico errado, nós vamos ter um tratamento errado, né? Então, o transtorno de humor de uma forma geral, então, para eu falar que uma pessoa está doente, o que é que a gente caracteriza? São doenças que têm como base a alteração do humor, com características que levam em consideração o tempo. Então, por exemplo, eu posso ter um dia uma certa irritabilidade. Você, eu e todo mundo. Mas se essa irritabilidade ela persistir por dias e assim também tiverem outros sintomas associados, isso chama a atenção de um profissional de saúde mental, que causa um sofrimento e prejuízo no funcionamento global e habitual do paciente. Então, isso é muito interessante quando eu falo para as mães de adolescentes, né? Que quando eu tenho um funcionamento X, a pessoa é de uma forma ou está de uma forma e de repente começa a mudar essa forma, é para a gente ficar atento, principalmente na adolescência, com o que a gente está escutando hoje sobre suicídio, a história da baleia azul e tudo mais. Então, às vezes, o seu filho está ali do lado com uma alteração de comportamento que não é percebida. Então, está tendo uma quebra. Isso tem que ter na nossa cabeça de uma forma geral. O crescente interesse em relação a estes transtornos nos últimos anos pode ser compreendido pelo acúmulo de evidências científicas, que indicam ser condições médicas mais frequentes do que se achava anteriormente, e com consequências graves e complexas, né? Na verdade, gente, transtorno de humor é estudado, é falado há séculos, desde o século V a.C. Muitas coisas que hoje nós sabemos, que nós estudamos, já era dito lá atrás. Então, nada é novo. O homem tem todas essas alterações desde que o homem é homem, né? O que está acontecendo hoje, nós temos um aumento realmente de tudo isso, por vários motivos, mas o transtorno depressivo, o transtorno afetivo bipolar sempre existiu. Não é uma novidade, né? O que tem de muitas novidades está relacionado com o tratamento, como que a gente diagnostica, como é que a gente orienta no tratamento de uma forma geral. E muitas coisas são novas, mas a base da doença, ela existe há séculos. Então,
Apesar desses crescentes avanços no diagnóstico e no conhecimento desses transtornos, o mecanismo fisiológico ainda não foi completamente desvendado. Se você me perguntar, doutora Aline, o que é que realmente está levando a um transtorno de humor? Nós sabemos um monte de coisa, mas a base fisiológica mesmo, de onde é, a gente não sabe. Então, por exemplo, algumas coisas a gente já sabe. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. O nosso cérebro, eu brinco, é a casa da nossa alma. Essa casa ela tem que estar arrumada. Nós temos neurônios que têm um funcionamento básico. É igual ao pâncreas. O pâncreas, ele produz insulina, certo? A insulina tem que ter aquela dose, tem que ser daquele jeito para funcionar, para nós não termos, por exemplo, diabetes. Se uma pessoa não produz a insulina de forma adequada, nós vamos ter uma doença. O cérebro também funciona da mesma forma, só que a expressão da alteração da doença do cérebro como órgão é o comportamento. Então, a pessoa que infarta, ela tem dor no peito. Ninguém vai questionar isso. Mas uma pessoa que está com alteração do cérebro, essa alteração é comportamental, é como a pessoa vai se expressar no dia a dia, as relações dela com a vida de uma forma geral. E como é que isso acontece? Então assim, nós temos um neurônio que se comunica com outro neurônio. Essa intercomunicabilidade, ela é fundamental. Tem que ter essa comunicação, porque é através dessa comunicação que nós vamos ter a nossa função básica. Eu brinco que o comando do corpo humano é o do cérebro. Quem comanda tudo é o cérebro. Tanto que uma pessoa que tem morte cerebral, o que é a morte cerebral? Todos os neurônios estão mortos. Mortos. Não tem mais função, não tem mais comando. E se nós temos uma alteração básica aqui nessa funcionabilidade também, aí vem as alterações comportamentais. E isso é fundamental. Então, como é que isso se dá? Eu tenho aqui um neurônio que vai se comunicar com outro neurônio desse lado. Aqui, a gente chama de sinapse. Então, é um espaço de um neurônio para o outro neurônio, onde vai ter uma comunicação. Isso eu estou dizendo porque isso vai ser importante no tratamento, né? Ah, eu não quero tomar medicação, eu não gosto de remédio e tudo mais. Mas a gente tem que entender o porquê que se toma remédio. Não somos nós que queremos dar remédio à toa. E eu brinco, ainda bem que nós o temos. Porque é aqui que, se não está funcionando direito, que a gente vai trabalhar com a medicação. Ora, se você não tem um neurônio que está se comunicando direito com esse, porque eu não estou conseguindo produzir direito neurotransmissor, que é a base dessa intercomunicabilidade, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso venha a funcionar como tem que funcionar. Ninguém questiona quando o médico diz, o senhor tem que tomar insulina. Tudo bem, a pessoa pode não gostar de ter que tomar insulina, mas a insulina é fundamental para que a gente tenha um metabolismo saudável, certo? Então, aqui também não é diferente. Eu tenho que ter neurotransmissores? Tenho. Eu tenho que ter 100 neurotransmissores. Eu tenho que ter 100 neurotransmissores, porque se eu tiver menos ou se eu tiver mais, eu vou ter alguma alteração e expressão no comportamento que está caracterizando essa desregulação. Então, o que nós sabemos até o momento é que tem uma predisposição pessoal determinada geneticamente associada com fatores estressores, condições de nascimento, uso de drogas, alterações no funcionamento celular, que se dá por aqui. Então, na verdade, a doença ela pode começar em qualquer fase da vida. Ela pode começar na infância, ela pode começar na adolescência, na vida adulta ou na velhice. O que vai determinar o momento que essa doença vai começar é essa interação de fatores, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um pai bipolar e uma mãe bipolar, nós vamos ter uma carga genética muito forte. Então, a doença ela já pode começar na infância, né? Se eu tenho uma mãe bipolar e um pai que não é bipolar, a chance é menor do que se eu tenho os dois pais bipolares, né? Bom, mas vamos imaginar que eu só tenha um dos pais e eu tenho um ambiente muito tumultuado.
onde nós vamos ter um fator ambiental que possa fazer com que geneticamente isso aqui venha desenvolver, desencadear mais cedo do que deveria. Então, a doença ela é multifatorial. Não é só a questão genética. Eu brinco, o gene é importante? É, mas ele não é determinante. Ter esse gene vai determinar que você tenha a doença. Mas se eu tenho um gene, eu tenho fatores genéticos e eu tenho um ambiente, eu tenho outras coisas externas, como por exemplo usar droga. Usar droga, eu brinco, olha gente, e eu trato muito adolescente. E os adolescentes sempre me questionam, mas meu amigo pode usar maconha e ele nunca teve nada. Eu disse, o seu amigo eu não sei dele, mas você eu sei que é filho de bipolar. E a chance de você desencadear a sua doença, ela é muito, muito grande. Então, não sei dele, mas eu sei de vocês. Não faça uso de drogas, porque se você fizer, a chance de você ter a doença é muito grande, né? Geralmente, com meus pais, né, os bipolares adultos, eu sempre vou atrás, como é que está seu filho, como é que está fulano? Eu sempre questiono sobre os adolescentes, porque às vezes os pais não percebem a doença. E um dia desses, uma mãe falou assim para mim, eu perguntei, como é que está o Lucas, como é que está o nome do menor, Bento? Aí ela disse assim, eles estão ótimos, só o Lucas está naquela fase de adolescência. Aí eu disse, é? E o que o Lucas tem? Disse, o Lucas, a Aline está começando a fazer aquela coisa de apologia a drogas. A que droga? A maconha. Eu disse, a que eu mais odeio. Eu disse, por quê? O que ele está dizendo? É que maconha não é nada, bobagem. É uma planta, é uma coisa super natural. Eu disse, veneno de cobra mata, viu? Se eu fosse você, eu ficava atento com o seu filho. Ele já pode estar usando e você não está percebendo. Aí ela ficou até com raiva de mim. Não, eu disse, se eu fosse você, eu faria até o teste. Aí ela ficou chateada comigo. Depois de mais ou menos uns 20 dias, ela liga para mim. Você pode deixar o pedido para eu fazer o teste? Acho que ela ficou com aquilo na cabeça. E ela fez o teste, o menino já estava usando maconha há 1 ano e meio. Quer dizer, e depois disso, isso já está mais ou menos há 3 anos. O menino perdeu o ano, agora ela está com um grande problema que o menino é dependente de maconha, né? E isso era uma coisa que eu sempre orientava ela. Disse, olha, cuidado, oriente seu filho, porque ele não pode usar droga. Por quê? O fator ambiental, ele tem muito peso e as drogas, muito, muito peso no desencadear da doença. E quando eu falo de droga, eu não estou falando só de droga ilícita, não. Por exemplo, para nós que trabalhamos, pesquisamos, o nosso grande problema são as drogas lícitas, como, por exemplo, antidepressivo. Então, todo mundo toma antidepressivo como se fosse a coisa mais inócua, mais tranquila, que não tem nenhum peso. Meu uro prescreveu antidepressivo. Eu disse, por que ele prescreveu antidepressivo? Porque ele achou que eu estivesse ansioso. Minha ginecologista prescreveu antidepressivo. Por quê? Que está me achando meio para baixo. Então, todo o médico clínico está prescrevendo antidepressivo, como se antidepressivo fosse uma droga super tranquila. Não, para quem tem história de doença psiquiátrica na família, não necessariamente depressão unipolar. Porque se for uma depressão bipolar, se for um bipolar, começando com antidepressivo, a gente já está começando muito mal. Por quê? Porque é uma droga lícita, que é prescrita, mas tem um impacto muito ruim no desenvolvimento da doença. A doença fica extremamente grave ao longo do tempo. Não é uma coisa tranquila. Bom, agora vamos falar um pouco da depressão. Segundo a OMS, atualmente mais de 400 milhões de pessoas hoje têm depressão. É muita gente. E aí eu ainda brinco, isso quem pode ser diagnosticado, né? Porque tem um monte de outras pessoas que também têm a depressão e não está diagnosticada. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de enxergar o que é depressão. Porque para a maioria das pessoas, depressão é tristeza. Se eu fosse perguntar para vocês, o que vocês acham, qual é o maior sintoma de depressão? Vocês vão me dizer, tristeza. E tristeza faz parte do humor, que é um dos critérios de depressão. Se eu disser para vocês que existe depressão sem tristeza, e não é pouca. Tem depressão com ansiedade, tem depressão com irritabilidade, tem depressão com apatia, não necessariamente com tristeza. Né? Então, muitas pessoas que dizem, eu estou cansada, acho que eu estou trabalhando demais, vai buscar um monte de justificativa externa.
mas não está percebendo que ali tem uma alteração do humor. Outras que são muito comuns, que começa a ir procurar muito outros médicos, né, clínicos, de uma forma geral. Começa a ter dores gástricas de repetição, começa a ter dores neuromusculares de repetição, dores que não passam com nada. Eu tenho amigos clínicos, né, que eles sempre me encaminham pacientes psiquiátricos, e eles, um dia desse, eles me mandaram uma paciente que não melhorava por nada desse mundo a dor dela. Aí ele disse, Aline, eu acho que ela tem um quadro que eu não estou conseguindo ver, dá para você dar uma olhada? Aí eu avaliei a paciente, essa paciente, na verdade, é bipolar, com depressão, e ela não vai melhorar nunca a dor, porque a doença de base, o que leva à dor, não está sendo tratada, né? E aí eu brinquei com eles, eu disse, olha, é melhor vocês pararem, estudar um pouco o que é depressão, o que é bipolar, porque primeiro, vocês me encaminham um paciente de vocês vão perder o paciente, porque eles não vão ter mais dores, e eu vou tratar a dor dele com a psiquiatria. Olha que coisa interessante, porque a dor dele, ela é real física, mas a causa é cerebral, é psiquiátrico o negócio. Então, os clínicos, os próprios médicos clínicos, tem que estar atento a isso, porque doenças clínicas são grandes expressões da depressão, como dores inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, intestino irritável, as dores, enxaqueca, é muito como aquelas pessoas que dizem, eu tenho enxaqueca há 15 anos que não passa com nada. Não. Coisas que não passa com nada, alguma coisa tem. Ou seja, para mim, não é uma coisa refratária, talvez o diagnóstico não tenha sido dado. Porque se um paciente vai num pronto-socorro com dor no peito, e o sendo infarto, e a dor no peito, na verdade, ele foi dita que era pneumonia, a chance dele morrer é grande. O diagnóstico foi errado. Então, o diagnóstico é fundamental para que o tratamento seja o ideal e o melhor. É a principal doença e motivo de inaptidão entre os adolescentes. Então, na verdade, a gente escuta muito, meu filho é preguiçoso, meu filho não quer nada. Eu atendi uma adolescente essa semana que a mãe disse, doutora Aline, olha, eu não sei com que ela puxou. Porque eu nunca fui assim, o pai disse que nunca foi assim, mas ela não quer nada com nada. Eu disse, por que você trouxe ela para mim? Já que, né, você acha que é coisa comportamental. Eu disse, porque uma professora lá na escola disse, você não acha que é bom levar sua filha no médico, talvez para fazer uma avaliação? Quer dizer, não foi nem a mãe nem o pai, foi alguém da escola que pediu. E a filha dela estava com depressão moderada para grave, já tinha pensamentos de morte, e a mãe não percebia. Os custos diretos da depressão foram estimados em 2010, 800 bilhões de dólares. Gente, isso nos Estados Unidos. É muito custo, é muito custosa essa doença. Porque a doença ela tem um custo que a gente chama direto, que é com você em relação à sua vida, né, o sofrimento em si e sua vida profissional, sua vida afetiva, sua vida social, financeira, porque você está com o seu potencial diminuído. Você não consegue fazer as coisas como a maioria das pessoas consegue. E isso causa frustração. Puxa, fulano é melhor do que eu, cicrano é melhor do que eu, beltrano é melhor do que eu e eu não consigo ser igual. Não, você tem alguma coisa que está lhe limitando sua potência. Eu até brinco, não é que você não... Imagina uma corrida. Não é que você não vai chegar no final, você chega. Mas você chega 2 horas depois que o primeiro chegou lá. E aí, para quem está indo, aí eu digo, é como se você tivesse algo na sua perna que está te limitando. Qualquer pessoa que vai numa corrida e está com o pé doendo vai limitar. Isso é fácil ver, mas psiquiatricamente as pessoas não enxergam. Né? Então a sua capacidade, a sua potência está aquém e ela não é vista. Aí vem o quê? Não, é porque eu sou péssima. Aí vem a autoestima. Não, fulano é melhor do que eu. Outro não, eu não presto para nada. Então começa a mexer com o seu psicológico, mas que é consequência de alguma coisa psiquiátrica, né? Só voltando aqui um pouco na adolescência, que agora está falando muito dessa questão agora da baleia azul e tudo mais. Aí eu falei com a mãe, eu disse, isso para nós não é novidade, gente. Porque suicídio, nessa faixa etária, é a segunda maior causa. Só perde para traumas, doenças traumáticas, acidente de carro e tudo mais. Mas a segunda causa de morte nessa faixa etária é suicídio.
Suicídio é o tempo todo. Como as coisas vêm mais para nós da psiquiatria, ó, fulano se jogou, um menino, eu atendi um menininho de 8 anos de idade, há 2 semanas atrás, que tentou se matar. E ele virou para mim e disse, tia, eu não quero mais viver, porque é ruim esse mundo. 8 anos de idade. Aí vocês me perguntam, o que é que uma criança de 8 anos de idade sabe da vida? Nada. Mas ela não quer mais estar nela. E ele pediu, diga para os meus pais que eu não quero ficar aqui. E ele só não se suicidou porque a empregada viu na hora e conseguiu segurar ele pelas pernas. 8 anos de idade. Dos adolescentes eu nem falo, que é o tempo todo no consultório. Adolescentes com pensamentos suicidas e com tentativa de suicídio. Essa semana eu internei 2 com tentativa de suicídio. Né? Com quadros de doença psiquiátrica que não está sendo percebida. Agora, talvez com essa história da baleia azul, os pais estão um pouco mais temerosos, estão mais, o que será? E todo mundo pergunta para a gente, o que é que a gente vê? Prestem atenção no filho de vocês. Criança em quarto o tempo todo, criança calada, quieta demais, que não interage. Gente, questiona. Vão atrás de um profissional que possa ajudar vocês, já que vocês não estão se sentindo preparados para tentar avaliar isso. Mas isso não é novo. Isso já vem há muito tempo. Atinge cerca de 18% da população. É uma das doenças mais prevalentes, mais comuns entre todas as doenças do corpo humano. Né? Então, as doenças do corpo humano, para chegar a 18%, é altíssima. Imagina, 18% da população mundial. É muita gente, né? Há fatores estressores que contribuem para a precipitação da doença. Então, outra coisa, o mundo atual, onde a gente não dorme, quer dizer, a tecnologia eu acho fantástica, né? Mas eu brinco, eu digo, minha gente, eu sou um pouco da época antiga. Eu adoro o sol e adoro noite. Por que será que a gente tem um sol? Porque existem hormônios que são produzidos quando o dia está começando, 6 horas da manhã. Quando a noite também está começando, começam a ser produzidos hormônios no cérebro. Então a noite tem que ser respeitada. As coisas não são do jeito que nós, seres humanos, queremos. Existe uma forma de funcionar na vida. Dia é dia, noite é noite. Ponto. Isso não tem questionamento. Né? E nós, seres humanos, com a tecnologia, os adolescentes, que está na formação do cérebro, na produção de novos neurônios, que só se fecha com 23 anos. Então, os adolescentes indo dormir 2, 3, se dormem. Porque muitos vão dormir 5 horas da manhã e ficam dormindo durante o dia. Pelo amor de Deus, como é que um pai permite isso? É fácil ter um filho. Né? Então, assim, depois não sabemos por que as coisas acontecem. Porque nós não estamos de acordo com o que é natural, que é fisiológico. Né? Então, a doença se precipita muito nessa faixa etária, porque a tecnologia, tanto que tem um estudo em Harvard falando da claridade dos iPad, iPhone, aí tudo mais. Né? Quer dizer, na madrugada, tudo estimula. Por isso que o olho, quando a gente está saindo na claridade, a gente saindo do escuro, ele fecha. Miose, midríase, são alterações dos olhos por conta da luz. E isso está relacionado a hormônios. Então isso tem que ser respeitado. Isso é fator desencadeante de doença psiquiátrica. E principalmente na adolescência, porque nossos filhos não estão dormindo. Essa semana eu briguei com os pais. Um filho diz, ela está indo dormir, uma menina de 7 anos de idade. É porque a gente chega tarde, a gente quer ficar com ela, não sei o que. Não. Se você não consegue ficar com ela, ou você diminui a sua carga de trabalho, mas sua filha tem que dormir cedo. Você não lembra na época das nossas avós? Menino vai dormir cedo que criança cresce. Eu lembro disso. Vai dormir cedo que você fica forte. Tem que ser. Eu tenho um filho de 7 anos, tenho um filho 9 horas da noite. Mãe, eu quero... Não tem que querer. Dormir, Rafael. Dormir. Mãe, nem mais nem menos. Dormir. Mas por que eu tenho que dormir? Porque eles questionam, né? Por que eu tenho que dormir? Porque o seu cérebro precisa ser protegido, Rafael. Para que seus neurônios... O que é neurônio? Você vai saber mais lá na frente, mas eu tenho que falar para você. Que eles cresçam bem. Vamos dormir.
Aí ele disse, bom, tá bom, a senhora está dizendo, eu estou dizendo, e pode confiar na sua mãe, pode dormir. Então, isso nós temos que fazer com nossos filhos, né? É uma doença de impacto de saúde pública, né? Quer dizer, é uma doença social, que todo mundo deveria se preocupar. Quando eu vejo a sociedade, um amigo meu veio falar um dia desse para mim, disse, Aline, tu tá sabendo que vai ser liberado venlafaxina na rede pública? Eu disse, pronto, é a Terceira Guerra Mundial. Eu disse, por quê? Mas tu acha? Eu disse, pelo amor de Deus, a doença já é impactante. Vão dar venlafaxina, que é um antidepressivo extremamente potente, que o povo não diagnostica o que é bipolar. Vai dar venlafaxina, para mim é igual a cocaína. Vamos ter a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Quando eu vejo o povo brigando na rua, eu digo, ai meu Deus, qual será o diagnóstico ali? Eu acho que deve ser, ele ou deve ter usado cocaína, ou ele está usando crack, ou ele é um bipolar sem tratamento. Quando eu vejo o povo na rua brigando, eu já fico, qual será o diagnóstico? Até tem um livro do Machado de Assis, O Alienista, não sei se vocês leram, eu li lá no 2º grau, né? Que aí ele dizia que, era um médico que dizia que alguém dizia, fulano bateu em cicrano, manda botar num hospital psiquiátrico. No final, todo mundo estava dentro do hospital psiquiátrico, só ele estava do lado de fora. Eu disse, eu estou igual quase o doutor do livro do Alienista, igualzinho. Então, mas é porque a gente vê coisa que os outros não veem. O risco de suicídio é altíssimo, 20 a 30 vezes maior que na população geral. Então, é uma doença que temos que ter como... Qual é a nossa consequência? Pior. Então, um médico cardiologista perde seu paciente uma parada cardíaca, a gente perde com suicídio. Então, é uma emergência para nós, né? Na minha prática, que já está há algum tempo... Eu perdi pouco, na verdade, né? Para a prevalência do que eu atendo, eu perdi pouco. Eu perdi 5 pacientes, né? E os que eu perdi por suicídio, porque os familiares não acreditaram em mim. Eles achavam que eu estava exagerando. Ah, a senhora está exagerando. Eu disse, meu amor, por favor, deixa eu internar seu filho. Não, doutora, não, internar não, meu filho não é louco. Eu disse, mas quem disse aqui que eu estou dizendo que ele é louco? Eu quero proteger seu filho dele mesmo. Porque ele vai se matar. Muitas vezes a internação é proteção. Isso é puramente preconceito, é estigma. Eu quero protegê-lo dele mesmo, né? E as pessoas não entendem isso. Por quê? Porque quando a gente indica ou qualquer coisa, vem primeiro o preconceito, que é uma pena. Como eu digo, preconceito é a falta de conhecimento. Conhecimento é tudo, gente. É tudo. A depressão individualmente ela é a mais incapacitante das doenças. Então eu digo, se você tem uma doença clínica, vamos dar o exemplo do diabetes, você casa, você tem filhos, você trabalha, faz tudo, viaja, você vai ter a sua insulina que você vai ter que tomar, bonitinho, mas você não deixa de fazer as coisas. Tem que evitar comer açúcar, vai lidar com as limitações da doença, mas você vai fazer todas as outras coisas. Se você tiver uma doença psiquiátrica, isso tudo não faz. E aí ninguém entende por que uma pessoa se suicida. Como que uma pessoa que profissionalmente se perde, não tem uma relação afetiva, não tem uma relação social, familiarmente está desorganizado, financeiramente depende dos outros e ainda sente tudo aquilo muito ruim? Não tem como se suicidar? Porque não tem mais vida. É totalmente compreensível para quem entende da doença e para quem sente a doença. Por isso que nós temos que tratar. E é o que eu digo para meus pacientes. Uma vez uma paciente que tentou se suicidar e ela não se suicidou, e aí foi aí que eu comecei a tratá-la, ela virava para mim que ela ficou internada 3 meses lá no Hospital das Clínicas, e ela disse assim para mim, você não tem o direito de me impedir de morrer. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma aposta com você. Porque ela estava com várias tentativas de suicídio. Eu disse, para mim, uma pessoa que quer se suicidar é doença, porque o ser humano ele quer vida. Então, vamos fazer o seguinte, se no dia que você ficar boa, para o meu critério médico, e você quiser se suicidar, eu vou achar que é uma questão filosófica. Eu vou lhe ajudar a se matar. Eu vou lhe dizer como é que se mata fácil. Mas, primeiro, eu tenho que lhe tratar. Aí a gente conversa depois. Aí ela foi no tratamento, fizemos o que tinha que ser feito. Depois de 2 meses que ela ficou internada, aí ela ficou ótima. Aí ela disse assim, aí eu disse, e aí, fulano, pensando em se matar ainda? Você está brincando, doutora Aline?
Eu disse, não, eu só estou querendo que você lembre o que você me falou lá atrás. Porque como você tem uma doença que é cíclica, e eu não posso, infelizmente, impedir esse ciclo totalmente, se um dia você pensar em morte, lembre-se, é da doença. Vai passar. É só a gente tratar como tem que ser tratado. Porque é isso que o médico tem que trazer para o seu paciente. Esperança de que aquilo ali vai melhorar. E melhora. Isso garanto, melhora mesmo. Mas o suporte é fundamental, o entendimento é fundamental. Principalmente em relação às medicações, que é a nossa maior questão. A aderência ao tratamento, né? Ah, doutora, eu não quero porque eu sou assim a vida toda. Não, você não é assim. Você está assim a vida toda, infelizmente. E o transtorno afetivo bipolar é uma doença crônica, cíclica e que se apresenta em fases. Quando eu dou um diagnóstico de bipolar, eu digo, ai meu Deus, é agora que eu vou falar. Porque quando deve falar depressão, todo mundo aceita, né? E para falar que é bipolar? Aí eu digo, eu vou dizer, né? O gato tá subindo no telhado. Porque para mim, ser depressão, ser bipolar, para mim, não tem nenhuma importância. Que é uma doença como qualquer outra. Mas para as pessoas, quando eu estou dizendo que é bipolar, chega a fechar a cara muitas vezes. Não, eu não sou bipolar. Eu digo, bom, eu estou falando, eu estou dando um diagnóstico baseado na ciência. Eu disse, não, eu não acredito nisso. Eu disse, você pode não querer aceitar. Acreditar é outra questão, porque aqui é ciência, aqui não é, estou falando de religião. Aqui estou falando de ciência. Queira você ou não. Né? Porque se nós não tratarmos essa doença como ela tem que ser tratada, porque ela é uma doença neurodegenerativa, nós temos várias evidências que o cérebro ele vai morrendo, nós estamos perdendo neurônio ao longo da vida. E nós tratando, a gente está protegendo essa perda. Então a gente não tem que ficar evitando o tratamento. A gente tem que lidar com o diagnóstico e tratar da melhor forma possível, né? O pico de início é entre 15 a 30 anos, né? Onde nós temos um maior, vamos dizer assim, o pico maior de entre 15 e 30 anos vai dos 14 aos 19 anos. Imagina, gente, é a fase onde nós estamos estruturando um ser humano para a vida adulta. Onde nós vamos estudar, pensar em vestibular, para a gente decidir, para casar, para tudo mais. É aí a estruturação. E aí a pessoa adoece nessa fase. Isso é muito impactante. Como é que vai ser um ser humano? O que é que você espera de um ser humano se ele está na fase de adolescência doente? Ele pode ter potência, mas ele está incapacitado para isso. Para desenvolver, para ele ser o que ele pode ser. Eu sempre digo, a gente tem que buscar o que a gente pode ser. A gente só está de uma forma. Então, nessa faixa etária é muito importante que a gente diagnostique para que a gente tenha um futuro diferente. Isso é possível, totalmente possível. Eu peguei já meninos de 12, 13 anos super graves, com tentativa de suicídio, que hoje estão na faculdade. Puxa, isso é fantástico, é fabuloso, entendeu? Isso é possível. Mas a gente tem que diagnosticar e a gente tem que olhar para os nossos adolescentes. Porque é aí onde a doença se torna mais grave. Bem grave. Demora em torno de 13 anos para um diagnóstico correto. Isso é Brasil, isso é Estados Unidos, isso é Canadá, isso é Europa, todo o país, não é Brasil. Nossa medicina é muito boa. Você olha, o paciente passa em média em 6 psiquiatras até chegar em mim, especialista. Nesses 6 psiquiatras, cada um deu um diagnóstico diferente, porque bipolar é uma doença muito eclética. Tem hora que o paciente tem transtorno depressivo, tem momento que ele pode ter um transtorno de pânico, daqui a pouco ele pode ter bulimia, daqui a pouco ele pode querer abusar de álcool ou qualquer outra droga, daqui a pouco começa a ter enxaqueca. É uma doença eclética, usa várias roupas, mas a doença é uma só, porque o corpo é um só. E isso é outra coisa que nós temos que estar atentos. Né, no diagnóstico. Então, como é que se demora 13 anos? Em 13 anos a doença está tomando o cérebro. E quando chega na gente, que eu digo, se fosse pelo menos não diagnosticado, o pior é chegar sem diagnóstico e maltratado. Que é destratar a doença. Porque a maioria chega pra gente com o quê? Antidepressivo. Porque as comorbidades com bipolar, a maioria se trata com antidepressivo.
E o antidepressivo piora a doença bipolar, se não tiver estabilizador. Então, ficar atento aos sintomas, e os psiquiatras, de uma forma geral, têm que estar atento para que o diagnóstico seja logo feito e instituída a medicação adequada. É uma doença que acarreta prejuízos psicossociais muito grandes, como eu falei, se casa menos, perde mais empregos, é uma doença que faz perder. Eu sempre brinco lá com os estudantes, lá no HC, transtorno afetivo bipolar é igual a perder. Perder. Perder potência. Perder. E aí, o final de tantas perdas, o ser humano não aguenta. Por isso que 20% dos bipolares se matam. 20%. O tratamento é para uma vida toda, né? Então, assim, muitos pacientes perguntam, mas eu vou tratar 1 ano, vou tratar 2 anos? Eu disse, a gente vai tratar 1 ano só para adequar a doença, só para estabilizar. Que a doença, ela tem muito tempo ainda pela frente. É uma doença crônica, como é uma doença, como é diabetes, como é pressão alta, como é ou hipotiroidismo. É uma doença crônica, mas é uma doença tratável. É uma doença sistêmica. Eu digo que a doença começa no cérebro. Ela começa no cérebro. Mas o cérebro é o comando. Se esse comando falha, nós vamos ter falhas em outras regiões do corpo humano. Então, um bipolar, ele infarta mais, um bipolar tem mais pressão alta, um bipolar tem mais diabetes, um bipolar tem mais enxaqueca, um bipolar tem mais hipotiroidismo, um bipolar tem mais hipertiroidismo, mais do que qualquer outra pessoa. Porque o comando está falhando. Se o comando falha, outras áreas do corpo vão falhar, né? Então, é uma doença que só começa no cérebro, mas ela pega várias partes do corpo. Alto índice de doenças comórbidas, que são essas que eu acabei de falar, e alto índice de suicídio. 70% dos bipolares pensam em morte uma vez na vida. 50% dos bipolares tentam suicídio uma vez na vida. E 20% dos bipolares se matam. Isso é absurdo. Absurdo. E muitos desses que se matam, eles estão maltratados. São pacientes já diagnosticados, tratando com antidepressivos, porque a doença acaba ficando mais grave, porque ela começa a ter alterações que a gente chama mistas, que a doença fica mais resistente aos estabilizadores. A prevalência ao longo da vida varia de 3% a 8%. Né? Então, assim, tem estudos variados. Agora, com os novos critérios que mudaram, os novos critérios diagnósticos, acho que a gente vai ter muito mais diagnóstico do que tínhamos antes. Né? A idade de início, maior risco, 10 a 30 anos, o pico entre 15 a 19 anos. O bipolar tipo 2, que ele é o mais leve, começa mais cedo ainda, bem mais cedo. Até na infância já tem sintomatologia. O gênero, mesmo índice entre homens e mulheres, os bipolares tipo 2 e os estados mistos, nós temos mais em mulheres do que em homens. 22 a 31% solteiros, 2 a 8% viúvos. Então, a idade de início dos sintomas. Por isso que a gente fala do impacto. Olha aqui o pico, 15 a 30 anos. Olha isso aqui. Que é um período de extrema importância na vida de um ser humano. É como se fosse a estruturação de uma casa. Nós estamos fazendo o alicerce dessa casa. Se essa casa não estiver estruturada, vocês acham que ela vai aguentar um vendaval fácil? Não, né? Comorbidades. A bipolaridade é uma doença que traz outras doenças. Né? Por isso que o diagnóstico fica mais difícil, inclusive. Porque eu brinco que a doença ela fica querendo ficar escondida, né? Para não ser vista, não ser diagnosticada. Então, nós temos transtorno por uso de substância. 56% dos bipolares usam algum tipo de substância química. Lícita a ilícitas, né? Por exemplo, nicotina, álcool, maconha, cocaína, crack, mas uso de outras substâncias
de medicações que são analgésicos, anti-inflamatórios. Então, mas de substâncias só ilícitas, 56%. Então, quando eu vejo algum filho, alguém do familiar, porque quando a gente faz o diagnóstico, inclusive, porque quando eu vou questionar um monte de sintomas, eu pergunto, como é a sua família? Tem histórico familiar de dependência química? Ah, meu avô era alcoólatra. Ah, meu tio-avô era alcoólatra. Eu vou lá atrás, na história, quem tinha, porque antigamente as pessoas, como não procuravam tratamento, o álcool, ele é tratamento, porque ele alivia sintomas. A pessoa está com angústia, se ela bebe, ela alivia aquela angústia bebendo, usando maconha. Por isso que os adolescentes estão usando, porque eles escolhem a medicação que eles conhecem. As nossas medicações eles não conhecem. Tanto que eu brinco com eles, vamos trocar sua maconha pela minha? Vamos. Eles, será que a sua presta, doutora Aline? Eu disse, bom, vamos tentar, né? A sua droga te traz consequência ruim, a minha não. A minha é prescrita e ela vai te trazer consequências legais. Aí ele fica na dúvida, diz, experimenta, vamos experimentar? Depois você me diz. Por quê? Que quando eu trato o paciente, ele estabiliza, ele diminui a vontade de usar droga. Isso é fantástico. Um paciente bipolar bem tratado, ele consegue deixar o álcool, ele consegue deixar o crack. Eu tenho pacientes no meu consultório que estão 10 anos sem usar crack, bipolares. Porque eu estabilizando a doença, ele não tem mais vontade de usar. Ele só faz o uso porque a doença está em atividade. E a droga faz ele ficar ou tranquilo ou energético, vai depender do polo da doença. Transtorno de ansiedade, que é extremamente comum, que é o mais comum das comorbidades. TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, olha só, 39%, fobias, 47%, transtorno de pânico, 11%, toque, 10%. Pânico, por exemplo, pânico se trata com antidepressivo, mas 33% dos bipolares abrem um quadro de bipolaridade com pânico. Imagina, tendo pânico usando antidepressivo, que já vão começar a doença tratando errado. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quantas crianças começam, meu filho tem TDAH. Lá vai começar também a tomar Ritalina, que é um psicoestimulante, estimula o cérebro. Transtorno alimentar, bulimia, anorexia, binging. Transtorno de personalidade. Então, bom que muitos dos meus pacientes, eles vêm para mim agora mesmo, esse que está internado, ele usa maconha e já usou cocaína, tem transtorno de ansiedade, ele tem fobia social e já teve pânico, já se tratou como déficit de atenção e hiperatividade e já deram o diagnóstico para ele de transtorno de personalidade borderline. Eu digo, gente, quando se tem mais de 2 diagnósticos, pensa, né? Tem alguma coisa errada. E o diagnóstico que ficam mutáveis ao longo da vida, né? Uma faixa etária dele tinha um diagnóstico, depois muda para outro diagnóstico, depois para outro diagnóstico. Prestem atenção. Quando você tiver uma pessoa com mais de 2 diagnósticos, fique atento. E as comorbidades clínicas, né? Maior prevalência de obesidade. Ansiedade engorda. Ansiedade faz as pessoas buscarem comida, né? Então, muitos dos pacientes que fazem uso de alimentos de uma forma compulsiva têm algo anterior a essa compulsão. E muitos vão fazer o quê? Vão procurar médicos, cirurgiões para fazer bariátrica. Aí quando eles vêm para mim para avaliar, eu disse, não faça isso. Não adianta, você vai tratar, vai diminuir seu estômago, sendo que o seu cérebro vai estar igual. E você vai continuar engordando ou vai mudar a compulsão. Eu já tive pacientes que saíram da comida e foram para o álcool, saíram da comida e foram para a cocaína. Isso eu contraindicando. Não, mas o médico, o cirurgião disse que não tem problema nenhum. Eu disse, eu estou dizendo que tem. Acredita em mim. Isso é compulsão. Compulsão é uma doença do cérebro, não é do estômago. Maior risco de alterações metabólicas, né? Ou seja, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, síndrome metabólica em si, que nós temos vários critérios para a gente dizer que o paciente está com síndrome metabólica, porque síndrome metabólica vai ter mais infarto, vai ter mais derrame.
maior prevalência de disfunções da tireoide, hipotireoidismo, maior risco de doenças autoimunes, maior risco de câncer, aceleração de processos relacionados ao envelhecimento. Um bipolar chega a perder, envelhece mais cedo, é como se ele perdesse 10 anos da vida dele. Se ele fosse viver 90, ele vai viver 80. Se ele fosse viver 80, vai viver 70. Porque a doença, ela traz consequências muito intensas, tanto na célula em si de envelhecimento, como de outras doenças, como infartar, como ter um derrame, que puxa a pessoa dessa vida mais facilmente. Maior mortalidade, especialmente por condições cardiovasculares, e redução da expectativa de vida em torno de 10 anos. Prejuízos da depressão. Olha só isso, a depressão rouba mais anos de vida útil nos Estados Unidos do que a guerra, o câncer e a AIDS juntos. As três juntas mata mais a depressão. Isso é absurdo. Os custos da depressão são sentidos de maneira mais aguda nos países em desenvolvimento. Eles registram mais casos e têm menos recursos. Né? Então, assim, nós temos nos países em desenvolvimento mais doença pelas questões sociais, possivelmente, e são menos tratados. É uma epidemia silenciosa, está sendo cada vez mais diagnosticada, está em toda parte e deve aumentar em termos de proporção, enquanto as outras doenças vêm diminuindo. Então, conhecimento de novas vacinas, de novos tratamentos para câncer. Hoje, o câncer daqui a pouco vai ser uma doença crônica também. Quantas pessoas que a gente conhece que tem câncer, e quando é diagnosticado e quando tem condições de tratamento, é uma doença que é controlada. Muitas vezes, tem que fazer um controle semestral, anual, faz uma quimio aqui, faz uma quimio acolá, e a doença vai se cronificando. Né? Então, o conhecimento, a tecnologia vai melhorando todas as outras doenças e a nossa aumentando, por todos esses fatores que eu já falei para vocês. E principais prejuízos do bipolar? Mais dias de internação, né? Ou seja, se o paciente está internado, ele está fora da vida, ele está sem viver. Mais faltas no trabalho, muitas vezes ele não consegue ir por trabalho, está cansado, está muito irritado, então ele deixa de trabalhar. Baixo funcionamento social. Eu tenho um paciente que ele era diretor de banco. Ele fez 4 faculdades. Quando eu comecei a acompanhá-lo, eu disse, você é bipolar, e lógico que ele ficou com raiva de mim no início, né, para variar um pouco. E aí, mas ele gostou de mim, eu brinco, bom, pelo menos ele gostou de mim, que devagarinho eu vou botando, olha, vamos tratar direito, não sei o quê. Bom, e aí ele melhorou, aí ele deixava de tomar o remédio. Quando ele deixava de tomar o remédio, é lógico que a doença vinha para valer. Ou seja, ele é meu paciente desde 2004. 2004 para cá, e eu internei, a doença dele era tão sutil que uma vez ele chegou no meu consultório com risco de suicídio em estado misto. Eu fiz uma carta e eu mandei para um hospital X, para interná-lo. Quando ele chegou lá, ninguém via a doença dele. Acharam que, inclusive, eu estava exagerando, né? Aí, pelo menos deixaram o paciente naquele dia. No outro dia, liberaram para casa. Na esquina, ele tentou se matar. O SAMU traz de volta. As pessoas não viam, o médico, o psiquiatra, não acreditaram na minha carta. A família desesperada me ligou, doutora Aline, os médicos vão liberar fulano. Eu digo, não posso fazer, eles têm que bancar o que eles estão fazendo. Liberaram, na esquina ele tentou se matar de novo. Então a doença é sutil mesmo. E o paciente às vezes não quer aceitar. Hoje esse cara está aposentado, com 52 anos. Ele não consegue mais trabalhar, com 4 faculdades, diretor de banco. A doença tomou conta. Eu internei já 3 vezes, só esse ano. Por quê? Porque ele não toma medicação e a família não aguenta mais. Eu tentei fazer medicação injetável, eu já nem queria mais tratá-lo. Eles não vão mais lhe tratar. Mas eu ainda seguro, porque se eu deixar de tratá-lo, que é talvez o único elo que ele tem hoje com a vida é comigo, ele se suicida. Disso eu tenho certeza. Eu tentei fazer medicação injetável, mas a família não quer. É muito confuso, é muito difícil, na verdade. Mais desemprego, menos casamentos, mais problemas forenses, maior morbidade e mortalidade por doenças crônicas, maior morbimortalidade por acidentes e suicídio.
E o diagnóstico? Esse é um item muito interessante. Muitos pacientes chegam para mim e dizem assim, mas como é que você me diagnostica só numa consulta? Eu digo, gente, um médico, um cardiologista, um clínico, um intensivista, quando chega um paciente numa UTI ou no pronto-socorro, não vai diagnosticar uma pessoa que está infartando? Por que eu não diagnostico numa conversa só? Eu diagnostico sim. Eu sou especialista em transtorno de humor. Depressão, eu diagnostico numa consulta, bipolar, eu diagnostico numa consulta. Por quê? Porque o diagnóstico, ele é um conjunto de informações que o médico tem na frente dele. Eu não vou diagnosticar só de uma forma ali, vertical. Eu junto informações de uma vida toda. Onde eu vou atrás da história familiar, eu vou atrás para ver se tem alguém que teve doença, porque é uma doença genética. Ah, não, meu pai tinha. Ah, se o pai tinha, a gente já tem que ter cuidado. Mas às vezes a pessoa não sabe dar o diagnóstico anterior. Então eu vou atrás de quê? Tem alguém que suicidou na família lá atrás, tem alguém que foi alcoólatra, tem alguém que teve uso de substância química. Eu vou atrás de várias informações. Aí eu venho para a idade de início. Depressão em jovens, 12, 13 anos, é muito comum que seja bipolar. Muito comum. Então, eu vou pegando, é como se eu estivesse armando um quebra-cabeça. Sintomas e sinais atuais, o curso dos sintomas, resposta ao tratamento e se tem comorbidades associadas. Então, quando eu vejo um adolescente, eu vou atrás. Ah, não, lá na escola ele já teve um quadro tem dificuldade de se concentrar na escola. Déficit de atenção com hiperatividade. Ah, foi diagnosticado como déficit de atenção e hiperatividade. E assim sucessivamente. Ele é super ansioso antes da prova, ele fica se tremendo todo, doutora, como ele sofre. Então a gente vai juntando várias peças para a gente chegar no diagnóstico. E como é que essa doença se expressa, né? Como é que a bipolaridade se expressa? Dentro da linha do humor, que é uma linha que ela está aqui que é o normal, né? Se eu saio para baixo, eu deprimo. Se eu vou para cima, eu posso ter hipomania ou mania. E se eu vou para cima e para baixo ao mesmo tempo, a gente tem o que a gente chama de estado misto, que são a expressão mais grave da doença. Então, por quê? Como é que eu dou um diagnóstico, né? Por que eu digo que você está deprimido? Por que eu digo que você é bipolar? Como é que o médico sabe disso, né? Então, assim, nós temos o bipolar tipo 1, nós temos o bipolar tipo 2 e nós temos o TAB-SOE. O que é isso? Para eu falar que você é bipolar tipo 1, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que você, em algum momento da sua vida, teve depressão e em outro momento da sua vida, você teve mania. Para eu falar que você é bipolar tipo 2, eu estou dizendo o quê? Que você, em algum momento da sua vida, teve depressão e em algum momento da sua vida, teve hipomania. Por que o diagnóstico é difícil? Porque as pessoas não vão num consultório em hipomania, né, minha gente? Hipomania é bom, é ótimo, né? As pessoas estão ativas, dinâmicas, fazem mil coisas, querem viver a vida muito intensamente. Quem vai buscar um psiquiatra em hipomania se eu estou extremamente funcional? As pessoas buscam a gente só na depressão ou no estado misto. E em mania, a família busca, porque o paciente também não busca. Quem busca é a família. Por quê? Aqui nós estamos tendo perdas que estão sendo vistas. Então, quem está buscando a gente são os familiares. E na depressão, os pacientes buscam. E na hipomania, nunca. Estado misto também busca. Então, o diagnóstico, às vezes, fica muito difícil. Porque se a doença abre em depressão, qual é a primeira conduta a ser tomada? Antidepressivo. Mas eu tenho que ir atrás para ver se tem histórico que dá a possibilidade de ser um bipolar que está começando a doença naquele momento. Porque se eu trato já com antidepressivo, eu já posso estar piorando a doença desde o início. Então, para eu falar com a pessoa, isso aqui é pelo DSM-5, que uma pessoa está em mania, eu vou dizer o quê? O que é que eu estou me referindo? Então, um período distinto de humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento de atividade dirigida a estímulos ou energia.
durando pelo menos uma semana e presente a maior parte do dia, quase todos os dias, ou qualquer duração se o paciente é hospitalizado. Ora, se a gente está hospitalizando alguém é porque ele está pondo em risco muito a vida dele ou a vida de outras pessoas. Durante o período da perturbação do humor e aumento de energia ou atividades, 3 destes aqui têm que também estar presentes, né? 4 se o humor é apenas irritável. Estão presentes em grau significativo e representam uma alteração observável do comportamento habitual. Então, a primeira coisa que eu digo para os familiares e que a gente vai orientando os próprios pacientes para estarem atentos se está instabilizando a doença. Se o humor ele fica irritável, já fique atento. Se ele fica eufórico, que euforia inclusive é mais raro. Todo mundo acha, ah não, ele não está eufórico, ele está em mania, doutora. Não, às vezes é só irritabilidade. Porque o sintoma central é a overactivity, é muita atividade, é muito dinamismo. Então, a gente vai atrás dos outros sintomas. O paciente, às vezes, com autoestima inflada ou grandiosidade, necessidade de sono diminuída, por exemplo, sente-se repousado depois de apenas 3 horas. Doutora, eu não preciso dormir muito. Ah, é? Não, durmo 3 horas, conta como vantagem. 3, 4 horas, estou ótimo para outro dia. Eu disse, ah, meu Deus, que pena. Aí disse, que pena? Isso não é ótimo? Não, isso não é nada bom, porque o ser humano precisa de mais tempo. 3 horas já não é uma coisa legal. Mais falante do que o habitual, opressão por falar. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo. Como é que o médico vai questionando? Porque o paciente não sabe dizer isso, né? É o médico que tem que ir atrás do sintoma. Você está fazendo mais coisas do que o seu habitual, está tendo mais dinamismo, aí você vai atrás de outros. Fuga de ideias. Como é que eu pergunto isso para o paciente? Como é seu pensamento? Como assim, doutor, como é meu pensamento? Eu nunca prestei atenção para saber como é meu pensamento. Aí eu digo, quando a gente questiona o pensamento, a gente pergunta... Como é a formação de ideias? Quanto que vem a intensidade? Vem turbilhão, vem um monte de ideias, elas não param, uma já traz a outra. Vixe, é desse jeito mesmo o meu. Então, para aquela pessoa, a forma de pensar é normal, porque eu sempre pensei dessa forma. Como eu disse, ninguém vai buscar a gente em hipomania, né? Distraibilidade. O que é a distraibilidade? Então, a pessoa está aqui, eu percebo muito isso no paciente, está aqui conversando comigo, aí eu vejo que ele não está olhando para mim. Eu disse, você pode olhar para mim, mas eu estou olhando para você. Eu disse, não, você não está olhando para mim, você está prestando atenção no que você está pensando. Você só está olhando, seu rosto está virado para mim, mas você não está olhando e nem prestando atenção ao que eu estou falando. Às vezes tem até uns que conseguem fazer as duas coisas, viu? Olhar, prestar atenção e pensar no que ele está pensando. Como eu brinco com eles, quantas janelinhas abertas você tem aí no teu cérebro? Vixe, doutor, um monte, né? Aumento de atividade dirigida a objetos, então, socialmente, no trabalho, na escola, sexualmente, né? Eu tinha uma paciente que chegou para mim e disse, doutora Aline, eu vim fazer uma avaliação por conta do meu marido. Eu disse, qual é a sua queixa? Disse, não, ele disse que não me aguenta mais, porque ele trabalha muito e quando chega à noite, toda noite eu quero ter relação sexual. E ele não está mais aguentando. Eu disse, para um homem não aguentar, imagina, né? Eu disse, mas por que você tem muita necessidade? Ela disse, porque só depois de uma relação sexual eu consigo dormir. Se eu não tiver relação sexual, eu não durmo. E eu não aguento não dormir, que no outro dia eu fico irritada. Então ele tem que fazer relação sexual comigo, porque eu vou fazer com quem? Né? E ele está se irritando comigo, ele disse que não aguenta mais. Eu disse, aí a gente começou a nossa conversa a partir daí. E ela é bipolar. Envolvimento excessivo em atividades de alto potencial para consequências dolorosas. Por exemplo, envolver-se em surtos descontrolados de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros tolos. Essa coisa da sexualidade é porque muita gente também, principalmente as mulheres têm vergonha. E os homens, quando é mulher, têm receio de contar coisas pra gente, né? Aí eu brinco com eles, olha, me veja como um parça. Esqueça que eu sou mulher. Eu sou um parceiro aqui. Pode falar qualquer coisa que eu vou escutar qualquer coisa. Porque muitos têm vergonha de falar, né, os sintomas. Na verdade, muitos acabam escondendo, primeiro com medo de você ser avaliado, né, ter um olhar crítico. E eu brinco, eu disse, olha, eu não sou juíza, eu sou médica. Eu estou aqui para ajudar você.
E o episódio depressivo, né? No mínimo 5 dos seguintes sintomas estiverem presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam a alteração a partir do funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é o humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Olha só, gente, eu falei para vocês que depressão não é igual a tristeza. Você pode ter ou não um humor depressivo, tá? O humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias, é indicado por relato subjetivo, como sentir-se triste, ou observação feita por terceiros, chorar muito. Em crianças e adolescentes pode ser humor irritável. Então, os adolescentes, as crianças, às vezes não falam que está triste. Criança é irritabilidade, adolescente é irritabilidade, é muito mais comum. Perda de interesse na maioria das atividades, ou em todas, na maior parte do dia, quase todos os dias. Perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta. Por exemplo, mais de 5% do peso corporal em um mês. Ou diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias. Em crianças, considerar a incapacidade de apresentar os ganhos de peso esperados. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, pode ser observado pelos outros, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Cansaço, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Muitos dizem, eu estou cansado, eu estou cansada. Estou com preguiça, doutora. Ontem eu fiz um diagnóstico, anteontem, numa menina que eu fui questionando, eu disse, você tem energia? Eu tenho, eu faço as coisas, mas você se sente cansada? Durante o dia, quando eu chego do colégio, eu estou tão cansada que eu só quero dormir. É como se fosse uma preguiça. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, que pode ser delirante quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se ou indecisão quase todos os dias, por relato subjetivo ou observação feita por outros. Pensamentos de mortes recorrentes, não a pena mesmo de morrer. Ideação suicida recorrente sem um plano específico para cometer suicídio. Lembremos que depressão, nós temos também, podemos caracterizar como leve, moderada ou grave. Grave qualquer um percebe. Moderada também, leve para moderada, é onde está essas, vamos dizer assim, essas interfaces. Principalmente se o paciente tem, por exemplo, dor. Uma doença com dor crônica, que a dor por si, quem aguenta dor, né? Imagina essa dor que aí se mistura, porque o paciente está triste e todo mundo acha que é pela dor. E pode ser o contrário. A dor leva, a tristeza leva a dor. E o episódio hipomaníaco, né? Que na verdade é o grande questão do bipolar tipo 1, diferente do bipolar tipo 2. É um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Só a irritabilidade pode estar alterando o humor. E aumento anormal e persistente de atividade ou energia, durando pelo menos 4 dias consecutivos, presente a maior parte do dia, quase todos os dias. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 destes ou mais dos seguintes sintomas persistiram. 4 se o humor é apenas irritável, representando uma alteração notável do comportamento habitual e estiveram presentes em grau significativo. Quais são os sintomas? Começa a autoestima inflada, grandiosidade, aquela pessoa que às vezes tem uma postura às vezes arrogante, acha que sabe muito, sabe tudo, dono da razão, é uma pessoa que difícil no convívio, né, porque acha que é dono do mundo. Necessidade de sono diminuída, mais falante do que habitual, pressão por falar, fala rápido, às vezes tem dificuldade de esperar o outro falar, já está falando na frente. Fuga de ideias, quer pensar muito rápido, experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo. Muitos falam, doutor, o meu pensamento não para, eu quero dormir, ele não me deixa. Meu corpo está cansado porque a mente continua a funcionar. Distraibilidade, que é a atenção é desviada com demasia facilidade para estímulos externos insignificantes ou irrelevantes. Aumento da atividade dirigida a objetos socialmente, no trabalho, na escola ou sexualmente,
ou agitação psicomotora, envolvimento excessivo em atividades de alto potencial. São os mesmos sintomas anteriores. Aqui o que muda é a intensidade e o tempo. Então, olha como é um diagnóstico complexo, né? Porque todas as outras doenças do compêndio da psiquiatria podem vir juntas, né? Então, o médico, ele tem que estar bem atento, porque o paciente pode abrir um quadro como uma depressão maior, ou uma doença psicótica, transtorno relacionado ao impulso, como uma hipersexualidade aumentada, jogo, uso de álcool, drogas, compras excessivas, uso demais de internet, celular, computador, comida. Então, a doença, ela é eclética, bem eclética. Então, isso aqui não é uma coisa tão simples como parece. Porque muitos dos pacientes também acham que são assim. Aí eu brinco com eles, doutor, eu sempre fui assim. Eu disse, não, você está assim há muito tempo. O verbo ser é diferente do verbo estar. Essa aqui é uma coisa mais complexa, assim, porque quando a gente fala de estados mistos, antes era muito difícil, pelos critérios internacionais, até para a própria psiquiatria, né? Mas hoje isso está mudando muito. Para nós ter esses especificadores de estados mistos, que é aquele sintomas ao mesmo tempo de depressão, hipomania ou mania junto, isso é muito importante porque a gente sabe que esses pacientes têm maior risco de suicídio, né? E é a fenomenologia mais comum. O que quer dizer isso? A expressão da doença hoje a gente sabe que é mais comum com sintomatologia mista do que uma depressão pura ou uma hipomania pura. Então o paciente tem mais sintomas mistos, tanto no bipolar tipo 1 quanto 2. E o que isso significa? Que a piora no prognóstico de depressões recorrentes. Então, é um fator de risco para a ciclagem. Então, os pacientes que estão deprimidos, começam a usar antidepressivos cronicamente, eles começam a ciclar, né? Estados mistos, que é a mistura de sintomas dos dois lados, e começa a ter uma doença com um prognóstico muito difícil. Hoje eu tenho pacientes adolescentes que eu estou usando remédios para refratário. Por quê? Porque são pacientes que começaram na infância tomando Ritalina, depois antidepressivos. Esse que eu internei, esse menino, pessoas de condições financeiras, passaram em médicos de excelência, mas o diagnóstico só foi dado pela primeira vez com 10 anos de bipolar. A família foi para outro estado e nesse outro estado disseram que não era, disseram que era só depressão. Começou a usar antidepressivo, depois foi para maconha, cocaína, depois em transtorno do impulso, começou a se cortar. Ou seja, ele teve todos. Não, ele está em estado misto, ciclagem rápida. E quem disse que eu consigo controlar essa doença agora fácil? Muitas vezes eu tenho que fazer tratamento para refratariedade, que é com ECT, que é eletroconvulsoterapia, e clozapina. Isso aqui quando eu digo que é mistagem, né, que a gente já tem um especificador dos sintomas mistos. O que quer dizer isso? Então, eu posso ter um quadro depressivo, aquele que eu falei, e ao mesmo tempo eu tenho sintomas desse outro lado. Eu não preciso ter aquilo tudo, mas eu posso ter 3. Eu já digo que já é uma doença mista. Isso já significa gravidade. Então, o paciente pode ter depressão, né? E aí ele tem humor elevado, grandiosidade, redução da necessidade de sono, já falando rápido, pensamentos rápidos. Mas eu só preciso de 3 desses sintomas. Eu já digo que o paciente está mistando. E as consequências do subdiagnóstico. Por quê? Maior risco de suicídio. Como eu disse, o bipolar chega entre 25% e 50%, unipolar 15%. Então, o bipolar se suicida muito mais, principalmente quando vem o uso de antidepressivo. Maior risco de abuso e dependência de substâncias psicoativas, principalmente na adolescência. A adolescência é onde a doença começa. E aí os pacientes são maltratados e vão para o uso, abuso ou dependência de substância química. Problemas legais, perda de trabalho, separações. Eu peguei um moço que foi diagnosticado com 9 anos como bipolar, a mãe ficou com raiva do médico, não acreditou, a mãe é bipolar. E aí foi para a vida. Com 14 anos ele começou a roubar do pai. Só que ele era tipo Robin Hood, ele roubava para dar para os pobres, né? Mas ele roubava e muito dinheiro do pai. E aí eles me buscaram, aí eu disse, olha, ele é bipolar. A mãe ficou meio... eu acho que ela ficou chateada, talvez questionando, mas quando eu disse para ela, eu disse, ele pode melhorar esse comportamento.
Porque, na verdade, ela achava que talvez o filho dela tivesse um mau caráter. E eu comecei o tratamento. Ele parou de roubar. E aí, para não dizer que não era um remédio, eu dei medicação injetável, porque ele era rebelde demais. E aí, ele ficou 2 anos muito bem. Aí a família veio me questionar se eu poderia tirar injetável e passar para oral. Eu digo, eu acho que não é o momento, porque ele ainda não está maduro o suficiente. Se ele começar a roubar agora e ele for pego, ele vai ser preso. Ele já é maior daqui a pouco. Mas a gente pode tentar isso. Quem define isso são vocês, né? Não, a gente quer tentar, doutores. Tá bom. Tirei, fiz a troca. Depois de mais ou menos 4 meses, ele começa a não fazer uso direito da medicação. Ele volta a roubar. Aí eu internei esse menino, porque quando ele voltou para valer, porque ele já tinha 18 anos. Internei porque ele ficou em mania. E aí eu dei de novo um injetável para ele. E ele parou de roubar de novo. Entendeu? Ou seja, olha o que uma doença faz no comportamento e olha o impacto que isso tem socialmente, gente. Uma coisa é um bipolar, que mora num lugar mais tranquilo, né, que tem estrutura social, familiar. Imagina um bipolar lá numa favela. Nós vamos ter um problema social muito grande. Muito grande. Isso tem um impacto muito grande nessas questões legais. Né? Tem um trabalho nos Estados Unidos de um pessoal que fez numa população carcerária, 30% era bipolar. Porque são mais arrojados, né? Fazem coisas na certeza que não vão ser pegos. E tem uma capacidade boa de produzir, vamos dizer assim, situações a seu próprio favor. Né? Pode obter resposta subótima, com um tratamento baseado em antidepressivos, maior risco de aceleração da ciclagem virada, que isso é pelo uso de antidepressivos, levando a estado de mania, indução de estados mistos. E isso aqui, quando a gente está em estado misto, até usando lítio, mas não, a gente não vai ter uma boa resposta. Menor resposta aos estabilizadores de humor. Como eu disse, a doença fica muito difícil de tratar, é um challenge, é desafiador para um psiquiatra tratar um paciente com essas características. E agora vem a dona Yara falando a segunda parte da aula, tá bom? Muito obrigada, gente.